aceitando o nosso convite com tanta disponibilidade. Já louvamos e bendizemos a Deus pela vida dele, pelo ministério dele e pela entrega dele e fidelidade. Senhor, nesse momento nós queremos te entregar mais uma vez nas tuas mãos, Senhor, o ministério do diácono Leonardo. Te pedimos, Senhor, a tua bênção para esse momento, que o Divino Espírito Santo possa estar iluminando e abençoando toda a vida, todas as áreas da vida do diácono Leonardo e de toda a família dele, e de modo especial para esse momento, Senhor, que o Senhor possa estar usando como canal da tua graça para a vida de cada um de nós. Abençoa-o, Senhor, abundantemente, ricamente neste Natal. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Então, como a Cláudia falou, eu sou o Leonardo, né? E sou lá da paróquia Divino Espírito Santo, São João Batista, lá no Maracanã, pertinho da UERJ. Lá eu exerço o ministério diaconal, mas muito antes de ser ordenado diácono, eu já vinha aqui nesse grupo de oração pregar a palavra de Deus, e é com muita alegria que a gente atende, a gente acolhe esse chamado todas as vezes que a gente pode, para estar aqui trazendo essa palavra de Deus, né? E assim, o que o Senhor tem para nós nessa noite, aquilo que Ele quer falar para nós nessa noite, é algo que está totalmente dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dentro desse tempo do advento. Mas antes da gente entrar propriamente no tema do que a gente veio falar aqui nessa noite, vamos começar dizendo que nós, eu, você, cada um de nós, né? Todos nós, de uma maneira geral, somos pessoas bastante acomodadas, não é verdade? Talvez exista uma ou outra exceção, talvez algum ou outro fuja à regra, mas, de uma maneira geral, todos nós somos bastante acomodados. Só para dar um exemplo, aqui, a Cláudia já tinha me convidado há um bom tempo, né, para estar aqui com vocês nessa noite, e só hoje eu fui ligar para ela, quando eu estava já vindo para cá, eu fui ligar para ela para saber, olha, como é que eu faço para chegar aí? Porque quando eu vinha para cá, eu trabalho no centro, né? E eu vinha do centro para cá de 438, pegava o 438, descia aqui, descia ali na frente, vinha para cá, mas essa linha acabou, essa linha de ônibus acabou. E só hoje, mesmo sabendo que eu estaria aqui hoje, só hoje, quando eu já tinha saído do trabalho, é que eu fui ligar para ela, para saber como é que eu chegava aqui, como é que eu vinha para cá, porque eu não conhecia uma outra alternativa, né? A outra alternativa que eu conhecia era pegar o metrô, descer não sei aonde, pegar uma integração, mas eu não tinha certeza. Então nós somos assim, nós costumamos deixar para a última hora aquilo que nós já sabemos que vamos precisar fazer. Então muitas vezes a gente precisa fazer uma obra na nossa casa, muitas vezes a gente precisa fazer um exame, muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa que a gente já sabe que vai fazer, mas a gente deixa para a última hora, é ou não é? Em geral nós somos muito descansados, né? Isso em todos os níveis, em todos os níveis. Quantas tragédias já não aconteceram, né, no nosso país, na nossa própria cidade? Veja aquela ciclovia, né, que desabou há algum tempo, quantos deslizamentos. Todo mundo sabe que no mês de janeiro chove forte, e no entanto todo ano em algum lugar tem gente que morre, tem deslizamento, porque as pessoas constroem onde não devem, o governo por sua vez também não faz nada, e todo mês de janeiro é a mesma problemática, inunda, desliza, cai, tragédias anunciadas, não é isso? De certa forma, porque todos nós somos muito descansados, muito acomodados, e deixamos tudo para a última hora. Não, vai se resolver. Esse é o nosso pensamento. Nós somos como aquelas 5 virgens da parábola das 10 virgens, onde 5, conhece essa parábola? Onde 5 tinham óleo
e 5 não tinham. E quando o noivo estava chegando, quando o noivo estava chegando, é que as 5 foram se tocar. E a gente não tem óleo, será que vocês podem emprestar um pouquinho? E nós somos, de uma certa forma, a gente é assim, em cima da hora, quando tudo já está acontecendo, quando a coisa já está ali no momento, é que a gente vai se tocar de que não nos preparamos, não fomos precavidos, não fomos prudentes. E é isso. Por que eu estou falando disso tudo? Porque o tema de hoje, o tema da nossa noite hoje, é a segunda vinda de Cristo. Totalmente inserido nesse contexto do advento que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o advento, a gente ouve dizer que o advento é um tempo de preparação para o... não estou escutando, eu tenho um probleminha de audição. Para o Natal. Não é isso que a gente ouve? O advento é um tempo de preparação para o Natal. Mas deixa eu dizer para você que o advento não é apenas um tempo de preparação para o Natal. O advento é também um tempo de preparação para a segunda vinda de Cristo. Ao mesmo tempo que nós nos preparamos para o Natal, ao mesmo tempo que nós nos preparamos para celebrar o mistério do Verbo encarnado de Deus, do Verbo de Deus que se encarna no menino Jesus, é por isso que ele não está na manjedoura. Nós estamos ainda, ouvimos no evangelho de ontem, preparai o caminho do Senhor. Nós estamos preparando e nos preparando, por isso ele ainda não está, ainda está sendo preparada a celebração desse mistério do Cristo que se encarna para a nossa salvação. É um tempo de preparação para o Natal, sim, mas ao mesmo tempo e ao lado disso, e não menos importante, o advento também quer nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Se você depois tiver a oportunidade, pega o evangelho do domingo retrasado, o primeiro do advento, olha a leitura que estava lá. Você vai ver que está falando da segunda vinda de Cristo, E esse é o tema que nós temos hoje nessa noite, é a segunda vinda de Cristo. E aí eu vou resgatar o que eu estava falando e perguntar para você: você se prepara para essa segunda vinda de Cristo? Nós nos preparamos? Todas as vezes que eu falar, o ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Então todas as vezes que eu perguntar, a pergunta está servindo para mim também. Nós nos preparamos para essa segunda vinda de Cristo? Ou perguntando de outra maneira, nós vivemos como pessoas que acreditam que Cristo pode voltar a qualquer momento? Porque a segunda vinda de Cristo é assim. Não tem data, não tem hora marcada. Pode ser agora, eu posso estar aqui falando e Cristo voltar nesse momento. Nós acreditamos de fato nisso? Será que a nossa maneira de proceder, será que a nossa maneira de viver, será que a maneira com que nós temos levado a nossa vida de católicos, a nossa vida de cristãos, será que essa maneira que nós temos vivido a nossa vida, essa maneira como nós temos vivido a nossa fé, está nos preparando para uma segunda vinda de Cristo que pode acontecer a qualquer momento? É como aquelas tragédias que eu falei no início. Todo mundo sabia que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas ninguém fez nada. E você, cristão? E você, católico? Todo mundo sabe que Cristo pode voltar a qualquer momento. Nos evangelhos, é só o que fala. Quantas passagens, quantas parábolas, quantas passagens nas cartas dos apóstolos, quantas vezes Jesus fala, quantas vezes os evangelhos falam. Eu acho que é o tema mais recorrente que tem nos evangelhos, é falando sobre a segunda vinda de Cristo. Se a gente for fazer uma contabilidade lá, nunca fiz não, mas se a gente fizer uma contabilidade lá, a quantidade de passagens, a quantidade de parábolas que de uma forma ou de outra falam sobre a segunda vinda de Jesus, são inúmeras. E também nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos, a segunda leitura de ontem mesmo falava, todo mundo sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente pode nem estar vivo, não vai fazer muita diferença para nós,
a gente pode nem estar vivo, mas todos nós sabemos que um dia ou outro vai acontecer. E como você tem se preparado para essa segunda vinda? Você tem se preparado para essa segunda vinda? Como eu me preparo para essa segunda vinda de Jesus? O que eu tenho que fazer? Como é que eu devo esperar? Como é que eu devo aguardar? Essa é a questão que nós queremos tratar nessa noite. Nós temos que nos preparar, porque se é algo que está largamente anunciado nos evangelhos, nas escrituras, e que pode acontecer a qualquer momento, e é como o Senhor diz nos evangelhos, o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, se nós não sabemos, se você está aí com a sua Sagrada Escritura, se você trouxe a sua Sagrada Escritura, abre por favor no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 43. Mateus 24, versículo 43. Ou melhor, vamos pegar no 42. Mateus 24, versículo 42. Amém ou misericórdia? Amém? Mateus 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Vou repetir: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Esses capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, só esses dois capítulos de Mateus 24 e 25, se você na sua casa pegar esse Evangelho, esses dois capítulos do Evangelho de Mateus 24 e 25, a quantidade de vezes que essa frase vai ser repetida, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, só nesses dois capítulos você vai ficar espantado com a quantidade de vezes em que se repete essa exortação. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que arrombaria a sua casa. Mas como nós não sabemos, nós temos duas opções: ou a gente vigia o tempo todo, ou a gente vigia de vez em quando e corre o risco dele vir na hora justamente que a gente relaxou na vigilância. Pedi para você pegar essa passagem para você saber, para você refletir se a sua atitude está mais próxima de qual atitude dessas duas. Você sabe que o dia do Senhor virá como um ladrão, pode vir a qualquer momento. Nós temos duas opções, não é isso? Ou nós vigiamos o tempo inteiro, ou nós vigiamos de vez em quando, meia boca, uma vez ou outra, e corremos o risco de sermos surpreendidos, não é isso? Como é que está a sua vida na fé, meu irmão, minha irmã? Tem vigiado o tempo todo, ou tem deixado para a última hora? Ou está correndo o risco de ser surpreendido pelo ladrão? Essa é a questão que o Senhor quer trazer quando nós falamos dessa segunda vinda. Quando se fala, e nós estamos nesse tempo de advento, tempo de preparação para o Natal, quando nós falamos de preparação para o Natal, o mundo aí fora pensa que é o quê? Vou enfeitar a minha casa, né? Vou enfeitar a minha casa, vou comprar uma roupa nova, vou preparar a ceia, vou convidar os meus parentes. Quando se fala de preparação para o Natal, aí fora, é só isso que se pensa. Lá na vila onde eu moro,
todo mundo enfeita as casas do lado de fora, né? Então tem gente que nunca vai à igreja, mas tem lá um presépio bonito na porta da casa, aí tem um presépio, aí tem Papai Noel no presépio, né? Uma bagunça, uma misturada só. Tem Papai Noel lá dentro do presépio, é Jesus com imagem de Jesus com um gorrinho de Papai Noel, né? Aquela mistureba toda, gente. E tem gente, olha, tem uma vizinha minha que ela enfeita a casa, ela consegue arrumar a casa dela antes mesmo da Líder Magazine dizer que é Natal. Ela já está arrumando a casa dela. Ela é a primeira, eu acho que ela é a primeira do mundo. Ela é a primeira no mundo que arruma a casa. Entrou novembro, ela já está enfeitando entrou novembro, ela já está enfeitando a casa. A casa dela você nem reconhece no Natal. É luzinha, é estrelinha, é presépio, é Papai Noel descendo de paraquedas, Papai Noel subindo de aquele negócio, né, de escalada, Papai Noel de tudo quanto é jeito, é pisca-pisca, é guirlanda. Só falta uma coroa do advento. Eu acho que ela não coloca porque ela não sabe o que é, mas todo o resto ela já botou na porta da casa dela. Então, quando se fala de preparação para o Natal, é isso. Muitas vezes nós vemos aqui, muitas vezes nós vemos nas nossas casas presépios lindos, casas lindas por fora, mas o nosso presépio interior muitas vezes está descuidado. Muitas vezes a nossa manjedoura interior não tem sequer uma palhazinha para o menino Jesus repousar. É disso que nós estamos falando aqui. É de estarmos preparados para acolher esse Jesus que vem no Natal, mas que também virá nessa segunda vinda. E quando ele vier nessa segunda vinda, não pode nos pegar de surpresa. Jesus, quando vier na segunda vez, não pode pegar de surpresa. A gente não tem desculpa, meus irmãos, minhas irmãs. Nós não temos desculpa. O Evangelho falou muitas vezes, nos diz muitas vezes: eu vou voltar. O Filho do Homem vai voltar quando o Filho do Homem vier na sua glória. O Filho do Homem entregou tantos talentos a um, tantos a outro. Entregou 10 minas a um, não sei quantas minas a outro. O reino de Deus é como um proprietário de uma vinha, que arrendou a vinha aos seus empregados, e depois ele volta. Percebe como várias passagens na Sagrada Escritura, de uma maneira ou de outra, falam que o dono da vinha vai voltar, o dono da casa vai voltar, o dono dos talentos vai voltar, e ele vai pedir contas daquilo que ele deixou para que nós cuidássemos. E o que é que nós estamos fazendo com o que ele deixou para que nós cuidássemos? Eu tenho multiplicado os talentos para quando ele voltar, ou tenho enterrado? A minha lâmpada está cheia de óleo, ou o óleo está acabando e eu nem estou ligando? É assim que nós temos que estar preparados para essa segunda vinda do Senhor, né? A segunda vinda de Cristo. Por que Jesus vai voltar? É uma necessidade, não é um capricho de Deus, é uma necessidade. Jesus, quando veio a primeira vez, veio na fragilidade de uma criança, veio na fragilidade de um corpo humano como o nosso, e ele deu início ao reino de Deus. Mas esse reino de Deus que Jesus deu início não está acabado. Ele iniciou a obra, deixou para que nós tocássemos a obra, mas ele vem para fazer o acabamento. Ele volta para fazer o acabamento dessa obra. Ele volta para levar à perfeição, à plenitude, a obra que ele iniciou na sua segunda vinda, na sua primeira vinda. Então a segunda vinda do Senhor, amados, para nós que cremos, para nós que acreditamos, a segunda vinda do Senhor é uma necessidade. É uma necessidade, porque a gente olha para as coisas como elas estão aí fora, a gente olha para o mundo como ele está aí fora,
E fala a verdade para mim. Você tem esperança que melhore? Levanta a mão para mim, aqueles que têm esperança que melhore. Olhando para o mundo como está, pode levantar com toda a sinceridade. Quem é que tem esperança que melhore? Vamos ver o que nos diz. Muita gente tem esperança, glória a Deus. Repita comigo, glória a Deus. Muita gente tem esperança que melhore. Mas vamos ver o que diz a Sagrada Escritura? Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura no capítulo 24 mesmo. Capítulo 24 de Mateus mesmo. Vamos fazer uma leitura. Vamos ler desde o versículo 4, capítulo 24 de Mateus, onde nós já estávamos, desde o capítulo 4. Respondeu-lhes Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Nós temos ouvido falar disso? Sim. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Nós temos visto isso? Bastante. Tudo isso será apenas o início das dores. Tudo isso, repete comigo, você que está com a Sagrada Escritura, tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão, e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Está acontecendo isso com os cristãos? Com os católicos? Católico tem sido objeto de ódio no mundo em que nós vivemos? Então vai vendo. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Tem visto isso? Tem, né? Tem falso profeta, né? Deixa quieto. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos, lê para mim, a caridade de muitos se esfriará. Amados, quando eu cheguei aqui hoje nessa noite, vocês estavam cantando uma música que dizia: aviva, aviva, aviva o meu ser. É disso que nós estamos precisando, porque como vocês mesmos estão me respondendo, tudo isso que o Evangelho de Mateus profetiza, nós estamos vivendo. Mas há um perigo que eu e você não podemos correr. A caridade de muitos se... Amados, cuida para que a tua caridade não esfrie. Cuida para que a tua caridade não esfrie. Veja que o evangelista não diz: a fé esfriará. O evangelista não diz que a fé de muitos esfriará. Ele diz que a caridade de muitos esfriará. Sabe por quê? Porque você pode ter fé à vontade, mas se a tua fé não agir pela caridade, se a tua fé for uma fé morta, uma fé que serve só para você mesmo, ela não vai te levar a lugar nenhum. Por isso o evangelista não fala que a fé esfriará. Era como o Dudu rezava aqui antes, um pouquinho antes dessa pregação começar. Às vezes nós vemos e não nos importamos. Às vezes o nosso coração se endureceu. Diante de muitas situações, os nossos corações têm se endurecido. Morre um aqui, é um assaltado ali, é outra criança que morre, é um com fome aqui, é outro caído ali. Mas é tanta desgraça, é tanta situação ruim, é tanta coisa
ruim ao nosso redor que nós nos sentimos impotentes, e como nós nos sentimos impotentes, não fazemos mais nada. É isso que o evangelista está falando. Diante de uma crise de impiedade, diante de uma crise de iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Por isso, amados, cuida para que a tua caridade não esfrie. Não se sinta impotente. O pouco que você puder fazer pelo seu próximo é muito diante de Deus. O pouco que você puder fazer pelo seu próximo é muito diante de Deus. São Pedro diz nas suas cartas que a caridade cobre uma multidão de pecados. Um único gesto de caridade cobre uma multidão de pecados. E sabe por quê? Porque aquilo que você faz de bom, a gente aceita com muita facilidade, a gente ouve com muita facilidade que as coisas ruins pegam, elas contagiam, mas o bem contagia muito mais que o mal. Por isso, um pequeno gesto que você faz de caridade é exemplo, contagia também. Por isso, não deixa, amados, você que hoje está escutando essa palavra de Mateus, não deixa que a tua caridade se esfrie, porque é por ela que nós seremos, é por ela que nós nos configuramos a Jesus, é por ela que nós tornamos cristãos, ou seja, outros cristos. É a nossa caridade que é o braço direito da nossa fé, é ela que vai nos levar para o céu. Tive fome e me destes tive sede e me destes, era nu e me vestistes, era preso, doente e fostes me visitar. Faz isso, não deixa que a tua caridade esfrie, porque é ela que vai nos levar para o céu. É a nossa caridade que vai nos levar para o céu. É pela segunda vinda, é pela caridade que nós nos preparamos para a segunda vinda de Jesus. Sabia que entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, entre a primeira que aconteceu no Natal, há 2000 anos atrás, e a segunda que a gente não sabe quando será, sabia que existe uma entre essas duas? Sabia disso? Não sabia não? Sabe sim, é porque nunca te falaram desse jeito, nunca te contaram dessa forma, mas você sabe. Toda semana, todo dia, né? Jesus vem na Eucaristia. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, Ele nos visita constantemente na Eucaristia. Ele está sempre vindo a nós na Eucaristia. Ele é o alimento da nossa fé. É por ela que nós nos preparamos, é por ela que nós fortalecemos a nossa caridade e é por ela que nós nos preparamos para essa segunda vinda de Jesus. Vamos continuar ali em Mateus. Eu parei no versículo 14, né? E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, esse eu quero que você leia. Esse eu quero que você que está com a Sagrada Escritura leia. Você que está com a Sagrada Escritura, lê o 13 para mim, com toda a força que você tiver aí no seu pulmão. Entretanto, repete. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Irmão, persevera até o fim, não deixa que a tua caridade esfria, persevera até o fim. Quando você estiver desanimado, quando você estiver ali como a minha irmã falou, minha irmã, você falou uma palavra que me preocupou, né? Não deixa, ainda bem, Senhor, para que alguma coisa assim você falou, para que eu não fique mais desesperada do que eu estou. Irmã, você não está desesperada. O cristão que tem Deus não perde a esperança. A nossa esperança em Deus não engana. Conhece Romanos que fala isso, né? E a esperança não engana. A esperança em Deus não engana. Coloca a tua esperança em Deus, minha irmã.
Tudo vai se resolver. Você sabe que eu estou aqui, hoje é dia 11 de novembro, não é isso? É dia 11 de novembro, de dezembro. Hoje é dia 11 de dezembro. Há um mês e 2 semanas atrás, numa segunda-feira como hoje, eu estava enterrando a minha mãe, né? E hoje eu estou aqui pregando para vocês. A esperança não decepciona. E você está aqui, não deixa de perseverar, não chuta o balde, não joga tudo para o alto, persevera até o fim. Persevera até o fim. O inimigo faz tudo. Tá só levantando a mão dela, né? Pensei que ia falar também. O inimigo quer que você desista, irmão. O inimigo quer que você desista, minha irmã, que você chute tudo para o alto, que você diga não tem jeito mesmo, né? Isso nunca vai melhorar, é uma porcaria, né? Ninguém quer saber de nada, tá tudo muito ruim. Eu é que não vou mais perder meu tempo, eu vou sair desse grupo, eu vou sair dessa pastoral, eu vou sair dessa igreja. Às vezes não dá vontade de chutar tudo para o alto? Não dá não? Ainda bem que não, porque é isso que o inimigo de Deus quer. É isso que ele quer que você faça. Ele quer que você chute tudo, que você desista, que você diga que ninguém tem jeito, que nada mais tem jeito, que chegou no fim, que a coisa está muito ruim, né? Mas aqui a palavra de Deus diz para você, enquanto o inimigo coloca no seu coração aquela sementinha do mal, pedindo para você largar tudo, desistir de tudo, a palavra de Deus diz para você, entretanto, versículo 13, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este que será salvo, né? Esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunha a todas as nações, e então chegará o fim. Eu vou pular ali para o 18, para o 19, ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias, rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande, como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Assusta, não assusta? Assusta, né? Esse evangelho de Mateus capítulo 24 assusta. Vou repetir para você, se você não prestou atenção, não ficou assustado, vou repetir para você se assustar. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia. Olha como Deus é carinhoso com a gente. É carinhoso, não é? Sabe por quê? Porque Ele é carinhoso? Porque olha, Ele te prepara para o pior. Mas olha o que Ele diz em seguida: se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Amados, eu vou ler esse versículo novamente, e onde está escrito escolhidos, você vai dizer o seu nome. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa do Leonardo, aqueles dias serão abreviados. Minha irmã, meu irmão, foi por sua causa que Ele se entregou na cruz, foi para te salvar, foi para te resgatar. O nosso Deus é aquele que deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela uma que se perdeu. Quando a Sagrada Escritura diz que aqueles dias de tribulação serão abreviados por causa dos escolhidos, você está nesse meio, é por sua causa que Ele vai abreviar os tormentos. Crê nisso, você crê? Crê nisso, você é esse escolhido, é por sua causa que Ele morreu, e é por sua causa que Ele não vai deixar que a gente sofra além do que as nossas forças permitam, minha irmã. É por isso que você não está desesperada, minha irmã.
Ele não vai permitir que você sofra além do que você consegue. São Paulo diz que a gente ainda não resistiu até o sangue por causa do nome de Cristo. Resista até o final. Às vezes é duro, às vezes é difícil, mas Deus sabe o teu limite. Deus sabe o teu limite, e Ele sabe o momento em que Ele vai abreviar a tua tribulação, e a minha, e a sua, e a de cada um de nós. Se insere, meu irmão, minha irmã, no número desses escolhidos, porque foi por você que Ele se entregou na cruz, para te salvar, e Ele não quer desperdiçar nenhum. Ele não quer perder nenhum. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Olha o que o Senhor fala: eis que estáis prevenidos. Quando Jesus chegar, ninguém vai poder dizer eu não sabia, não é isso? Se você não sabia, sinto muito, hoje eu te informei, né? Sinto muito. A palavra de Deus diz ali: eis que estáis prevenidos, se pois vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou lá está ele em casa, não o creiais. Por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Quantas previsões de fim do mundo você já ouviu? Quantos fins do mundo já teve? Só no ano 2000 acho que tinham mais 7 ou 8, né? O mundo vai acabar hoje, vai acabar amanhã, vai acabar semana que vem. Aí depois disso já teve uma outra previsão, e outra, e outra, e outra. O fim do mundo é tal dia, o fim do mundo é não sei quando, e estamos aqui até hoje. O mundo não acabou. É o que o Senhor diz aqui. Se disser para você, ele está ali, ele está lá, não creia, porque ninguém sabe. Se o Pai não revelou, nem mesmo ao Filho, né? É o que diz o Evangelho, né? Se o Pai não permitiu nem ao Filho que ele revelasse a data, quanto mais vai permitir a algum de nós simples mortais? Não vai, né? Se pois vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou lá está ele em casa, não creiais, porque como relâmpago parte do oriente, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Está aqui, Mateus 24, 27. Porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Vai ser de repente, e não pode pegar a gente de calça riada. Não, todo mundo já está prevenido, né? Não pode ser pego desprevenido, né? Olha olha lá na carta de São Paulo a Timóteo, para a gente já ir terminando. Vê se você, porque eu falei que essa segunda vinda do Filho do Homem, ela está relatada inúmeras vezes nos evangelhos, mas também nas cartas, né? Vê se você se identifica aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, desde o início. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no iniciozinho. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Então lembra que eu perguntei aqui quem crê que as coisas vão melhorar? Um monte de gente, graças a Deus, levantou a mão, não é isso? Mas a Escritura está dizendo, olha, o bicho vai pegar, não vai ser fácil não, vai ser um período difícil. Mas amados, quem está com Jesus não tem nada a temer. Se você está se preparando, não tem nada a temer. Vai ser difícil para quem está longe,
Mas para quem está perto, para quem está junto, não tem nada a temer. É porque nós somos muito acomodados, como eu disse no início, não é isso? Nós somos muito acomodados. Se Jesus dissesse, olha, fica tranquilo, vai ser tudo bem, não vai ter problema nenhum, vai ser uma beleza, a gente estava deitando e rolando, não é isso? Então Jesus alerta, olha, persevera até o fim, não permita que a tua caridade se esfrie, não relaxa o teu zelo, não relaxa o teu ânimo, porque se deixasse por nossa conta, a gente estava, né? Você fez aí várias colocações da nossa vida. Eu tenho uma experiência na minha vida dos meus próprios vizinhos. Se for possível, ele morre de sede, mas não reivindica um copo d'água. É a mesma coisa da nossa situação brasileira neste momento. Só se vê paulada nos errados, mas ninguém quer fazer, levantar um cabelo. É verdade. E esse teu vizinho deve ser tipo aquele que enfeita a casa, né? É isso aí. É isso, meu irmão. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte e não permitir que essa caridade se esfrie. Olha lá a 2 de Timóteo. Os homens se tornarão... que você estava falando aí, meu irmão. 2 de Timóteo. Os homens se tornarão egoístas. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os homens se tornarão egoístas, avarentos. Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos. Conhece alguém assim? Não, né? Malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência. Essa aqui é dura, hein? Cuidado, porque do teu lado na missa pode ter alguém assim. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Qual é o conselho que Deus nos dá? Dessa gente, afasta-te, faz a tua parte, não deixa que essa maçã podre te contamine, não deixa que a tua caridade esfrie, não deixa que o teu ânimo, que o teu zelo se enfraqueça, persevera até o... Amados, são muitas as passagens que procuram nos alertar para tempos difíceis que vão preceder a segunda vinda do Senhor. E nós temos que acreditar que será assim. E já está sendo assim. Não é isso? Já está sendo assim. Já está sendo difícil. Nós já estamos vivendo essa realidade. Mas é importante que a gente não permita que a nossa fé esmoreça. É assim que nós nos preparamos para a segunda vinda do Senhor. Eu não posso permitir que a minha fé, que a minha caridade e que a minha esperança, viu, irmã, que ela esmoreça, que ela se enfraqueça. Não posso permitir que a minha fé, que a minha caridade, que a minha esperança, as virtudes que nos ligam a Deus, não posso permitir que elas esmoreçam. Não posso permitir que elas se enfraqueçam. Quando eu cheguei aqui, repito, nós cantávamos: aviva, aviva, aviva o meu ser. Este é o chamado. Se o ministério puder cantar novamente, se não for muito difícil, eu queria terminar com essa música. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Vou pedir para você, enquanto o ministério vai se preparando, vou pedir para você ficar de pé e que você leve para casa essa mensagem que o Senhor quer trazer com você, quer deixar para você. Não tema a segunda vinda do Senhor. Para nós que estamos em Cristo, para você que pertence ao número dos escolhidos,
Para você que pertence ao número dos escolhidos, e creia, você pertence ao número dos escolhidos. Repete para mim: eu pertenço ao número dos escolhidos. Repete: eu pertenço ao número dos escolhidos. Para você que pertence ao número dos escolhidos, a segunda vinda de Cristo é motivo de alegria, não é motivo de temor. É motivo de alegria. Lembra da segunda leitura da missa de ontem? Quando ele vier, ele vai instituir novos céus e nova. Tudo isso que existe de ruim, quando ele voltar, vai desaparecer. Não haverá, Apocalipse diz, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, né? Deus será tudo em todos. Para você que pertence ao número dos escolhidos, a segunda vinda do Senhor é motivo de alegria. É por isso que a igreja canta Maranata. Sabe o que significa? Vem, Senhor Jesus. É isso que a igreja pede. É isso que a igreja pede a Deus, que apresse a segunda vinda do Senhor, porque para nós que pertencemos ao número dos escolhidos, será motivo de júbilo. Só não dorme, só não descansa, só não relaxa, persevera até o fim. Não permita que a tua caridade se esfrie. Vamos cantar, amém?